Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o assunto é quente. Vamos mergulhar numa mudança significativa que está chegando para o Android, o sistema do Google, e que, bom, está dando o que falar. É uma nova política sobre como a gente vai poder instalar aplicativos fora da loja oficial, a Play Store, sabe? O famoso sideloading. A briga parece ser aquela clássica, né? De um lado, o Google dizendo que é para aumentar a segurança, proteger contra malware, faz sentido, claro. Do outro lado, acende o alerta. Preocupações sobre a gente perder liberdade, perder controle sobre os nossos próprios celulares. Lembra da fama do Android de ser mais aberto, mais flexível, principalmente se comparar com o iOS da Apple? Então, essa mudança mexe exatamente aí. Ok, vamos investigar isso melhor. Exatamente. O que a gente está vendo é um debate bem fundamental mesmo, sobre controle de plataforma, autonomia de quem usa, sabe? E até o futuro do Android como a gente conhece. E a ferramenta que o Google está colocando na mesa é essa tal de verificação de desenvolvedor. Precisamos entender o que isso realmente significa na prática e por que está causando tanto barulho. É mais do que só um detalhe técnico. Mexe com a filosofia da coisa. Certo. Então, o anúncio oficial é o seguinte. A partir do ano que vem, e parece que começa aqui pelo Brasil e América Latina para depois ir para o mundo todo, o Android vai exigir uma coisa nova. Qualquer aplicativo, para ser instalado num dispositivo Android certificado, vai precisar ter sido registrado por um desenvolvedor que o Google verificou antes. E o que são esses dispositivos certificados? Basicamente quase todos os celulares por aí, né? Samsung, Google Pixel, Motorola, Xiaomi, a lista é gigante. São os aparelhos que já vêm com os serviços do Google e seguem as regras deles. Ou seja, afeta quase todo mundo que usa Android. E a desculpa oficial do Google, quer dizer, a justificativa, segurança, segurança, segurança. É isso que eles batem na tecla. Eles mostram umas análises internas que, dizem eles, indicam que app instalado por fora, o tal sideloading, tem 50 vezes mais chance de ter malware do que os apps da Play Store. 50 vezes é um número para impressionar mesmo. Sem dúvida. 50 vezes chama atenção. Mas é aqui que a análise fica interessante, né? Primeiro, essa história das 50 vezes mais malware. É importante a gente questionar a métrica. Como mediram isso? Qual a definição de malware que usaram? Que tipo de app estava nessa conta? E outra, né? Volta e meia aparecem notícias de problemas de segurança dentro das próprias lojas do Google. Teve aquele caso que uma das fontes que a gente viu comentou de uma extensão de VPN grátis meio suspeita na Chrome Web Store, que supostamente coletava dados. Mesmo que a gente não consiga verificar tudo 100%, esses casos mostram que o problema não é só do sideloading, sabe? Levanta uma dúvida se o foco do Google não está um pouco direcionado demais. Segundo ponto, esse processo de verificação de desenvolvedor. Como isso? O material que a gente leu descreve uma analogia do próprio Google. Eles comparam com uma checagem de identidade no aeroporto antes de embarcar. A maravilhosa, super rápida e zero estressante experiência da segurança de aeroporto. Uma analogia que, olha, evoca sentimentos, digamos, mistos, tira sapato, tira cinto, esvazia bolso, tudo pela segurança, claro. Irônico, né? Pois é, a analogia pode ter um duplo sentido aí sem querer. E o terceiro ponto, que talvez seja o mais crucial. O Android já tem um monte de barreiras para o sideloading. Não é trivial. Muitos celulares tipos da Samsung com o autoblocker exigem que a pessoa vá lá e desative proteções de propósito. Tem que navegar em menu, ignorar aviso bem claro sobre risco, às vezes até usar digital para confirmar que quer instalar algo de fonte desconhecida. O sistema já alerta bastante. Aí fica a pergunta, essa camada nova de verificar a identidade do desenvolvedor é realmente essencial para a segurança? Ou será que serve para outras coisas, menos óbvias? É algo que a gente comprou. Uma das fontes que lemos faz um paralelo bem bom. Imagina se a Microsoft falasse que, a partir de amanhã, só dá para instalar programa no Windows se ela aprovar antes. Ia dar um rebuliço, né? Para muito usuário antigo de Android, a sensação é parecida. E aqui a coisa fica bem interessante, porque o impacto direto é no sideloading, essa prática de instalar app de fora da Play Store.
Muita gente faz isso, e por motivos legítimos. Baixar projeto open source, direto do GitHub, usar a versão modificada de app para ter função extra ou corrigir algo chato, ou acessar app que simplesmente não está na loja por política ou região. Uma das fontes que a gente viu até estima que talvez metade dos apps no celular dela vieram de fora da loja. É um uso real. Então, a lista é variada e mostra bem o alcance disso. Vamos pensar em exemplos que surgiram. Emuladores, aqueles programas para rodar jogo de console antigo, tipo PlayStation 2, Nintendo DS, o Drastic de DS foi citado. Os desenvolvedores, muitas vezes gente pequena, podem ficar com receio de passar pela verificação do Google. Medo de processo das donas dos direitos autorais, sabe? Algo que está rolando mais ultimamente. A verificação expõe eles. Apps modificados. Versões alternativas de apps famosos, tipo YouTube, que tiram anúncio ou liberam função premium, como tocar em segundo plano. As fontes não necessariamente aprovam, mas reconhecem que muita gente usa para fugir de experiências cheias de inconveniência. Para usar um termo neutro. O Google tem um interesse óbvio em dificultar isso. Apps focados em privacidade. O Signal é um exemplo clássico. Mensageiro criptografado. Em alguns países, governos bloqueiam na Play Store. Aí o jeito é baixar o APK direto. Essa verificação obrigatória poderia ser mais uma barreira. Identificar quem baixa ou distribui nesses lugares. Fica a dúvida. Ferramentas de nicho. Tipo o Winlator, que uma fonte mencionou, permite rodar coisa de Windows até jogo tipo GTA V no Android. Imagina, são projetos de paixão, de desenvolvedor independente. Vão querer passar pela burocracia? Apps de IPTV. As análises também levantam a bola que serviço de IPTV gratuito, que muitas vezes é ilegal e fonte de malware, pode ser um dos alvos reais do Google. Usar a segurança como desculpa maior, entende? E se a gente junta todas essas peças, tentando ver o cenário completo, aí surge forte a teoria do cavalo de Troia. A segurança é a fachada bonita, né? Para todo mundo ver. Mas o objetivo real, lá dentro, talvez seja ter um controle muito maior sobre todo o ecossistema de apps do Android. Isso permitiria ao Google, sei lá, remover mais fácil o app que compete com ele ou que atrapalha o negócio de publicidade, tipo bloqueador de anúncio, ou, pensando mais sombrio, poderia facilitar atender a futuras exigências de censura de governos. Afinal, teria um registro de quem desenvolve e controle sobre o que instala. Isso mexe fundo na diferença filosófica que sempre separou o Android do iOS historicamente. O Android ganhou muita gente pela abertura, pela customização, pela liberdade de instalar de onde quisesse. Era visto como comprar um computador que você podia fuçar. Já o iOS era o eletrodoméstico digital bloqueado, o famoso jardim murado. Essa política nova parece empurrar o Android bem na direção do modelo da Apple. E aí vem a pergunta, se a vantagem da abertura diminui, por que não ir direto para o jardim murado original, talvez até mais bem acabado, da Apple? O valor do Android pode estar se perdendo um pouco. E tem uma ironia que não dá para ignorar. Há pouco tempo, a gente viu o Google pressionando a Apple para adotar o padrão RCS nas mensagens. Uma campanha pública pela abertura, pela interoperabilidade, e logo depois dessa cruzada pela abertura alheia, o Google anuncia medidas que restringem a abertura dentro do próprio quintal. É, no mínimo, curioso. É importante também registrar a declaração oficial do presidente do ecossistema Android, o Samir Samati. Ele veio a público dizer que o sideloading continua, que é parte importante do Android e não vai sumir. Segundo ele, a verificação de identidade do desenvolvedor é só para proteger contra gente mal intencionada e confirmar a origem do app. Sem intenção de limitar a escolha. Só que, as implicações práticas que a gente está discutindo, especialmente para desenvolvedor pequeno, projeto open source e certos tipos de apps legítimos, parecem ir bem além dessa fala tranquilizadora. Parece ter uma distância entre o discurso oficial e o impacto que a comunidade está percebendo. Bom, diante desse cenário de mais controle de restrições possíveis, a pergunta que fica é, e aí? Tem alternativa? Tem saída para quem preza essa liberdade e quer manter mais controle sobre o próprio aparelho? As fontes que a gente analisou apontam que sim, existem alguns caminhos.
O principal deles é meio radical, abandonar o Android oficial do Google e partir para sistemas operacionais alternativos, baseados em Android, mas fora do controle direto da empresa. O Graphene OS é um nome que aparece bastante nesse sentido. Uma das análises que a gente viu até detalha a experiência de instalar o Graphene OS num celular Google Pixel, e a descrição foi surpreendente. O processo foi considerado incrivelmente simples, especialmente usando uma ferramenta de instalação via web USB, que roda direto no navegador Chrome do computador. O básico é desbloquear o bootloader do celular, que é tipo uma trava de segurança raiz, sabe? Tem que desativar ela temporariamente. Depois usar a ferramenta Lab para instalar o Graphene OS. E um passo super importante para a segurança, bloquear o bootloader de novo depois que instalar. E o ponto-chave que destacaram é que, lá no Graphene OS, o sideloading funciona como sempre foi no Android mais puro. Deram um exemplo de instalar o APK da Epic Games Store que não dá na Play Store. O Graphene OS ainda pede permissão para instalar de fonte desconhecida, ou seja, o alerta de segurança está lá, a fricção necessária para não instalar sem querer continua, mas ele não exige a tal verificação de desenvolvedor do Google. A liberdade de instalar o que a pessoa quiser é mantida. Só que é preciso ter o quadro completo, né? Tem limitações importantes aí. O Graphene OS, apesar dessa facilidade de instalar via web que mencionaram, tem o desenvolvimento e o suporte oficial focados quase que só nos aparelhos Google Pixel. Instalar em outro celular pode até ser possível, mas geralmente não tem suporte oficial e pode ser bem mais complicado. E falando em outros aparelhos, como os super populares da Samsung, aí o processo de instalar sistema alternativo é bem mais complexo e arriscado. Fabricantes como a Samsung colocam umas travas de segurança de hardware a mais. Tentar desbloquear o bootloader e instalar outro sistema no Samsung, por exemplo, pode ativar mecanismos de segurança permanentes, famoso NOx. Se o NOx for disparado, o termo técnico é tripped, ele pode desabilitar para sempre funções importantes do celular, tipo pagamento por aproximação com Samsung Pay ou acesso a pastas seguras. Ou seja, a pessoa pode perder funções pelas quais ela pagou quando comprou o celular, só por tentar ter mais controle sobre ele. É uma barreira e tanto. É bom lembrar que o Graphene OS não está sozinho nessa. Existem outros projetos importantes de Android alternativo buscando oferecer mais liberdade, privacidade, até vida útil maior para os aparelhos. O Lineage OS, que é meio que o sucessor do antigo CyanogenMod, é um deles. Suporta mais aparelhos, mas a instalação varia. E tem o Postmarket OS, um projeto ainda mais ambicioso, tentando levar um Linux mais tradicional para celular. Um ponto de preocupação a mais, que surgiu nas fontes, é a percepção de que o Google estaria tornando o desenvolvimento do próprio Android base, o AOSP, o código aberto, mais opaco. Embora o código continue aberto, o processo de desenvolvimento lá dentro do Google estaria menos transparente, menos colaborativo que antes. E isso, no longo prazo, pode dificultar o trabalho dessa galera dos sistemas alternativos para acompanhar as mudanças do Google, manter a compatibilidade e continuar oferecendo alternativas que funcionem bem. E aí, voltamos para a ironia. Para conseguir fugir mais fácil dos controles crescentes do Google no Android, a solução mais direta hoje parece ser usar um celular feito pelo próprio Google, o Pixel, rodando o Graphene OS. É quase um paradoxo. E para ilustrar como esses sistemas podem ser diferentes, tem até uma história curiosa que uma fonte mencionou. Parece que lá na Espanha, usuários de Pixel com Graphene OS teriam sido, em algumas situações, confundidos com criminosos ou levantados suspeitas da polícia. Pelo jeito, o sistema é tão bom em proteger a privacidade e dificultar rastreamento que o uso dele, por ser incomum, acaba chamando a atenção em certos contextos. Mostrou quão fora da norma esses sistemas podem ser. Uau! Então, resumindo a ópera, parece que a gente está vendo o Google realmente apertando o controle sobre o ecossistema Android. A segurança é o argumento principal e é um argumento forte para o público geral, né? Só que essa jogada toda acende debates muito importantes sobre a liberdade de quem usa, sobre a natureza aberta que sempre foi a marca do Android e até, numa visão mais ampla, sobre o que realmente significa ser dono de um aparelho eletrônico hoje em dia. É uma mudança que tem potencial para redefinir a experiência Android e que, com certeza, vai continuar gerando muita conversa. Exato. E para deixar uma última provocação no ar, algo para a gente pensar,
Além da questão imediata de segurança versus controle da empresa, será que essa pressão crescente por desenvolvedor verificado, por ligar identidade digital a quem faz e distribui software, não poderia, mesmo sem ser intenção original, abrir caminho para novas formas de rastreamento, de criação de perfil de usuário ou até de vigilância lá na frente? Ou, pelo outro lado, será que essa medida restritiva do Google não poderia, quem sabe ironicamente, acaba servindo de impulsionar ainda mais a comunidade open source a se esforçar para criar sistemas operacionais móveis realmente independentes, descentralizados, fora do controle das gigantes de tecnologia, caso o Android oficial siga mesmo esse caminho mais fechado? São perguntas em aberto, né, mas fundamentais sobre para onde a computação móvel está indo, algo para a gente continuar pensando.